acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando. Bom dia, meu querido ouvinte. Este é mais um dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Com alegria estamos de volta ao seu lar com o programa 30 Minutos com Deus. Uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Programa apresentado pelo pastor Ivan Andrade dos Santos. Querido irmão, querido amigo, mais uma vez estamos juntos através dessa emissora Rádio Difusora de Salinas, com o nosso programa 30 Minutos com Deus. Que Deus abençoe você que está nos escutando agora. Que a bênção do Senhor traga alegria à sua vida, à sua casa. Grande abraço, um abraço especial para todos aqueles que nos escutam aqui em Salinas, em outras cidades e até mesmo fora, os irmãos de Moçambique, outros irmãos que replicam essa mensagem e passam para outros. O nosso grande abraço, sinta-se abraçado por Deus e pelo pastor Ivan. A primeira música de hoje, quem vai cantar é nosso irmão Vavá Rodrigues. Bora lá trabalhar! Dá trabalho viver e é barato sonhar. Só é caro pisar nesse chão com a carga que o mundo nos dá. Dá trabalho seguir, custa nada confiar na leveza da vida se o mestre levou o nosso peso pra lá. Tem um salmo pra ler e outro pra decorar. A história é memória de tudo que dá pra lembrar. Do trabalho que deu, dos momentos de paz, pois a glória é o destino que já foi comprado no altar. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Bora lá trabalhar, semear a semente na vida de mais alguém. Não sei como vai ser quando a hora chegar de pegar a estrada e partir pra bem longe e não mais voltar. Mesmo assim vou seguir, vou em frente tocar, caminhar na certeza que a vida infinita afinal vai chegar. Ainda há muito a fazer e eu não vou sossegar. E enquanto houver tempo eu canto, não vou me calar. Dá trabalho viver, não tem como negar, mas o mestre o peso da vida fez aliviar. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Bora lá trabalhar, semear a semente na vida de mais alguém. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Bora lá trabalhar, semear a semente na vida de mais alguém. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. A próxima música que você vai ouvir, eu quero dedicar aos irmãos aniversariantes, todos aqueles que foram agraciados
com mais um ano de vida nessa semana que passou. Sinta-se abraçado por Deus, pela Primeira Igreja Batista de Salinas, pelo pastor Ivan. A música que você vai ouvir é Quero Te Louvar, com Josimar Bianchi, Marquinhos e o Nelito Sanfoneiro. Escute essa música, Quero Te Louvar. Mesmo imperfeito como sou, quero abrir meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com teu amor, com tua paz, enche o meu ser, com teu perdão, renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Abrir meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com teu amor, com tua paz, enche o meu ser, com teu perdão, renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Quero te louvar, 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 quero te
Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Agora você vai ouvir com a nossa querida irmã Raquel Novaes, uma música que fala sobre o amor de Deus. E essa música é em especial para aquele que está acamado, para aquele que está no hospital, ou aquele que está em casa, talvez desiludido com a vida, achando que talvez ninguém se importa com você. Deus, Ele ama você e Ele quer dar o seu grande amor, da sua presença a você e, acima de tudo, a salvação. Abra o seu coração, os seus ouvidos, escute esta mensagem cantada. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Dos braços desse amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente como as manhãs, é firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus. Agora vamos ler a palavra de Deus, que
que é muito preciosa para nós. E apenas um verso, bem conhecido, a maioria que me escuta certamente já ouviu esse versículo, já leu na Bíblia. Então você vai ouvir mais uma vez, pastor Ivan falando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou ler novamente. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Querido irmão, querido amigo, este versículo, podemos dizer que ele resume toda a Bíblia, todo o desejo de Deus para o ser humano, né? A restauração do ser humano. E é por essa razão que este verso é chamado de texto áureo da Bíblia. Áureo lembra ouro, né? O texto de ouro da Bíblia, o texto precioso. Deus amou o mundo de uma maneira grandiosa. E este verso fala não apenas do amor de Deus, mas também revela o quanto Deus é generoso e que ele se expressa através de uma ação maravilhosa e grandiosa, quando ele deu o seu Filho Jesus Cristo para salvar aqueles que não mereciam. Lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 8, Paulo fala também, verso que podemos juntar com esse aqui: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então eu quero refletir com você nesse momento sobre este amor de Deus, sobre essa generosidade. E vamos aprender através desse verso registrado pelo apóstolo João, depois da conversa de Jesus com Nicodemos. Então Deus é maravilhoso, a bondade dele, o amor dele é motivado, né? Vamos dizer assim, essa doação de Deus, essa característica tão grandiosa dele é motivada pelo seu amor, essa generosidade. Deus amou o mundo de uma maneira muito especial. Então isso, podemos dizer que isso faz parte do caráter de Deus. É um dos atributos de Deus. Deus é amor. Então, essa generosidade é movida pelo seu amor. Deus não apenas nos criou e colocou a gente no mundo, mas ao ver que a humanidade se afastava dele, ele nos amou de uma maneira incompreensível, inimaginável. E esse amor é o fundamento da sua generosidade, da sua bondade. Algumas pessoas que se julgam inteligentes, né? Isso começou lá na Inglaterra, alguns séculos atrás, né? Algumas pessoas, elas pensavam, e os seguidores deles continuam pensando que existe um Deus criador. Mas esse Deus fez a mala dele e sumiu, deixou o homem aí sozinho. Mas nós acreditamos diferente. Acreditamos naquilo que a Bíblia nos ensina. Deus, na verdade, ele nos criou e ele não nos abandona. Ele continua conduzindo esse mundo, né? Não quer dizer que ele concorda com as coisas ruins que acontecem, né? Mas ele criou o homem com a capacidade de escolhas. E às vezes nós estamos vendo tanta crueldade, não é a vontade do Senhor, mas o homem que tem causado essas coisas. E desde que o pecado entrou no mundo, o mundo ficou descontrolado. Não somente a questão do ser humano, mas toda a terra adoeceu. Adoeceu. Por isso que Paulo, o apóstolo, fala que a terra está gemendo, que a natureza geme e ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Está lá em Romanos capítulo 8. O versículo que nós lemos nos fala sobre o amor de Deus pelo mundo. Mundo aqui, em especial a humanidade, mas eu creio que Deus, ele está pensando no mundo todo, a restauração dele. E ele inclui todos, sem exceção. Ele amou o mundo. Eu tenho muita dificuldade
de ouvir de algumas pessoas que nem todo mundo é amado pelo Senhor. Nós cremos que Deus, Ele ama toda a humanidade, Ele deseja a salvação de todos. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas o seu prazer é que os homens se arrependam e que busquem ao Senhor Jesus. Então, essa generosidade de Deus se expressa no maior presente. Ele deu o seu Filho unigênito, a generosidade do Pai Celestial. Deus, o Pai, deu o seu Filho unigênito. Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa bondade de Deus se manifesta no maior presente que o ser humano pode imaginar. Deus tirou dos céus o que havia de mais precioso. Ele, vamos dizer assim, na linguagem de um pensador, ele desenfeitou o céu para embelezar a terra. E Deus não poupou o que ele tinha de mais precioso. E ele entregou o seu Filho para que pudéssemos ser reconciliados com ele, porque o homem não tinha condições e não tem condições de chegar a Deus. Todas as religiões, exceto o cristianismo, fora o cristianismo, elas pensam que o homem pode chegar a Deus através dos seus méritos, através dos seus merecimentos, lançando a corda, o gancho para chegar no céu, para ser restaurado, fazendo a ponte sozinho. Mas a Bíblia mostra que o homem é incapaz de fazer isso. E é por essa razão que Deus estende a sua mão para nos salvar. Então, ele entregou seu Filho para que pudéssemos ser reconciliados com ele, fazendo assim a ponte, a reconciliação. E essa bondade, essa generosidade de Deus é para todos e tem um propósito eterno, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Essa morte aqui é a morte espiritual, a morte eterna. Nós sabemos que por causa do pecado, nós, a menos que Jesus venha antes, nós passaremos pela morte, a morte física. Mas a morte eterna, a separação de Deus, nós nos escapamos dela por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, se nós nos entregarmos a Ele. Então, todo aquele que nele crê, não perece, mas tem a vida eterna. João 3,16 está escrito isso. E essa bondade de Deus não é limitada. Ele deu o seu Filho para todo aquele que nele crê. Ou seja, qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, de qualquer condição, seja rico, seja pobre, seja estudado, seja uma pessoa analfabeta, todos têm acesso ao dom da salvação através da fé em Jesus. Tem muita gente que fala, eu tenho fé, mas às vezes está colocando a fé na pessoa errada, no lugar errado. A fé precisa ser unicamente em Jesus. Essa mensagem não é benquista. Hoje nós estamos vivendo uma época de relativismo em todos os aspectos, e as pessoas não gostam que fale assim. Mas gostando ou não gostando, meu amigo, a Bíblia mostra que só há uma porta para o céu, só há um caminho para o céu, só há um Salvador, só há um Senhor, e esse é Jesus. Pedro, o apóstolo, falou, em nenhum outro nome há dado entre os homens, aqui na terra ou debaixo da terra, lugar nenhum, pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus. Então, Jesus é o único Senhor, Ele é a única esperança nossa. Então, a generosidade de Deus não faz acepção de pessoas, ela é oferecida a todos, independente de nossa origem, história ou erro. Não importa aquilo que você fez de errado. Se você abriu o coração, assim como o ladrão na cruz ali, um deles arrependeu-se e colocou a fé em Cristo, ele teve as palavras de Jesus faladas para ele. Hoje você mesmo estará comigo no paraíso. Então, você também pode ouvir essas palavras, se você se entregar a Cristo, reconhecendo os seus pecados e crendo nele. Em João 3,16, então, meu amigo, encontramos a maior demonstração de generosidade, de bondade. Deus, em seu amor maravilhoso, imensurável, entregou seu Filho unigênito para que, através da fé em Cristo, tivéssemos a vida eterna. Então, esse amor de Deus é sem igual, e nós devemos trazer isso para a nossa vida hoje.
Ele nos deu o maior presente que poderíamos receber. E o que Ele espera de nós? Ele espera de nós que nós entreguemos a Ele o nosso coração. E sejamos gratos. E o sirvamos aqui falando essa mensagem para aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, que ainda não têm esperança. Que Deus abençoe você, meu amigo. E receba esse presente de Deus, Jesus. Amém? Amém. Antes de te conhecer, eu vivia sem saber o que era amor. Eu não tinha paz, carregava um coração machucado de ilusão. Num abraço então, finalmente te encontrei. Descobri que num olhar de alguém que sabe amar, eu te encontro, Deus, e conheço o amor, e me jogo em tuas mãos, como faz uma criança que tanto esperou abraçar seu pai. Passou a noite, a manhã chegou, encontrei o teu amor, e o meu coração agora vive em paz. Descobri que um olhar de alguém que sabe amar. Vamos orar? Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer nesse momento pelo amor maravilhoso do Senhor para conosco, em ter tirado o de mais precioso nos céus para doar a nós, seres humanos, para que nós tivéssemos a restauração da nossa existência aqui. Oramos, ó Deus, pedindo em favor de cada pessoa que me escuta agora, aqueles que estão desesperançosos, sem esperança, sem alegria, sem paz, sem rumo, sem direção, iludidos pelo diabo, que neste momento sejam tocados pelo Teu Espírito Santo e abra o coração para Jesus e tenham essa transformação maravilhosa. É a nossa oração, pedindo pelos enlutados, pelos doentes, para que sejam restaurados, e as famílias que nos escutam. Em o nome de Jesus. Amém. Visite a Primeira Igreja Batista de Salinas, na Praça JK, número 101. Nossos cultos são nas terças e domingos, às 19h30. E nossa escola bíblica dominical, às 8h30 da manhã. Primeira Igreja Batista de Salinas, Praça JK, número 101, bairro Alvorada. E visite a Igreja Batista da Esperança, que é uma congregação da Primeira Igreja Batista de Salinas, na rua Vereador Lincoln Gonçalves, número 78, antiga rua 15 de novembro. Nossos cultos são nas quartas-feiras e domingos às 19 horas. E nossa escola bíblica nos domingos às 8h30 da manhã. Volte a nos ouvir no próximo domingo às 6h30 o programa 30 Minutos com Deus. E tenha um bom dia com Jesus.